Olá, dormências, formigamentos, queimação ou dor, paralisia, fraqueza, são alguns dos sintomas da neuropatia periférica. Mas o que é a neuropatia periférica? Quais as causas? Para nos responder essas e outras dúvidas, o Alesp Conecta de hoje recebe o cirurgião Dr. Renato Andrade Chaves. Dr. Renato, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Olá, bem-vindo. Doutor, o que é a neuropatia periférica? Neuropatia periférica é uma doença do nervo, tá? Então, o nervo, ele tem uma bainha de mielina, que é uma capinha, tá? Essa capa, por diversas vezes, ela pode ser perdida por algumas doenças. Então, diabetes, uso de droga, uso de medicação. Quando você desencapa o nervo, você deixa ele suscetível a dores crônicas ou perda de fraqueza motora ou fraqueza até mesmo sensitiva, né? Uma doença sensitiva. Então você pode perder sensibilidade ou perder força ou até mesmo ter dor. O mais comum é isso acontecer na diabetes. A diabetes é uma doença bem explicitada. A diabetes, como a gente já sabe, ela é uma doença que tem o açúcar circulando em demasia, né, por uma deficiência de insulina ou o excesso de insulina mais uma resistência dela, periférica. Esse açúcar na circulação ele vai entupir uns pequenos vasos que nutrem o neurônio, que são os vasa vasorum, que nutrem o nervo. Entupindo esse vasa vasorum, como a irrigação é terminal, quer dizer, só passa uma hemácia por vez, você acaba tendo uma lesão neurológica e tendo dor. E o principal sintoma é a dor. Doutor, quais são as principais causas da neuropatia? Você falou da diabetes, mas tem outras causas que podem ser associadas aí à neuropatia periférica? Tem. A neuropatia periférica, várias doenças podem dar a neuropatia. Então, a neuropatia em si pode ser causada por mal de Hansen, né, a hanseníase. Você pode ter neuropatia por conta de herpes zoster. Então, a herpes zoster lesa o nervo. Geralmente, nós chamamos de neuropatia periférica quando afeta não o sistema nervoso central, mas o periférico, que é a origem do nervo mesmo e do nervo e dos plexos, tá? Toda neuropatia tem uma causa, às vezes não muito estabelecida, mas as principais são as doenças virais, tá? Outras causas são o uso de medicação e drogas, é uma causa muito importante, tá? E fora o uso de medicação e drogas, a diabetes vem em primeiro lugar disparado, até porque a diabetes é uma doença bem prevalente, então muitas pessoas têm diabetes e com o passar do tempo, depois de 10 anos, você já tem lesão de órgão-alvo, que nós chamamos. Quer dizer, um diabético após 10 anos já vai ter problema renal, já vai ter problema hepático, já vai ter problema de retina. Então, um dos problemas é a neuropatia. Doutor, o senhor falou sobre a questão das viroses que podem ocasionar também a neuropatia. Isso, nesse momento, pode incluir a COVID? Pode, tem relato muito importante de neuropatia causado por COVID, déficit sensitivo, motor, e até mesmo a COVID ela causa uma alteração bem frequente, bem falada, que é a perda de olfato, tá? Então você perde o olfato e o paladar e pode dar derrame. A COVID está bem relacionado com o AVC. Doutor, até complementando sobre isso, alguns pacientes de COVID têm relatado os outros sintomas, por exemplo,
como perda de memória, algumas questões aí que têm tido um impacto significativo do sistema nervoso, do sistema imunológico. Eu queria saber como é que vocês estão observando isso nos consultórios, né, nos hospitais. Na verdade, nossa, a COVID tem um tropismo, tem uma predileção por célula do pulmão e do sistema nervoso central. A COVID, ela é uma doença que ela pode causar vários êmbolos, né, vários trombos, entupimentos de pequenas artérias. Daí se tem a neuropatia, que como causa da diabetes pode dar uma neuropatia periférica, mas tem também que eu posso ter alguns tipos de AVC, pequenos derrames. Esses derrames podem ser pequenos a ponto de perder a memória, mas eles podem ser grandes o suficiente a ponto de perder a movimentação. Então tudo depende do tamanho da área que vai ser afetada com esses pequenos êmbolos. Uhum. Doutor, voltando à questão da neuropatia periférica, quando o paciente identifica sintomas, qual especialidade ele deve procurar? É possível fazer esse tratamento via telemedicina? Na verdade, o tratamento ele é multidisciplinar, não é só um profissional que ele vai tratar a neuropatia periférica. Seria muito infantil pensar que só o neurologista cabe o diagnóstico e quem vai tratar com fisioterapia, quem vai tratar com medicação. Assim, basicamente o fisiatra entra no problema da neuropatia, tá? Geralmente ele pode fazer bloqueios ou alguma coisa, assim como o neurologista e o neurocirurgião. O neurocirurgião ele age no diagnóstico, então o diagnóstico é dado por eletroneuromiografia. Então a eletroneuromiografia acusa uma polineuropatia sensitivo-motora, que ela pega tanto o nervo sensitivo quanto o motor. Nós entramos com medicações que são neuromoduladores e são anticonvulsivantes mesmo, então a pregabalina, a gabapentina, para melhorar bastante a dor. Podemos entrar também com medicações analgésicas, então medicações como Tramal, como Oxycontin, medicações analgésicas, e nós podemos fazer infiltrações. E quando a neuropatia é muito grande, vamos supor, tem uma neuropatia no membro inferior, que é uma coisa muito grande, a dor é absolutamente horrível. Dá para se colocar neuroestimulador, que é um marca-passo na coluna, mas assim, a neuropatia, o diagnóstico dela é feito pelo neurologista, mas a suspeita dela, neurologista ou neurocirurgião, mas a suspeita geralmente, como uma das maiores causas de neuropatia é diabetes, é o endocrinologista que vai mandar esse paciente para a gente, ou às vezes a polineuropatia ela pode ser por um câncer. Então você pode ter uma doença secundária a um tumor, a um câncer, que é uma polineuropatia. Então, muito provavelmente, um oncologista manda esse paciente para a gente. E o tratamento é distribuído entre fisioterapeuta, acupunturista, né? O fisiatra, o neurologista e neurocirurgião mesmo. Doutor, essa doença pode acometer crianças? Qual que é o perfil de paciente? Perfil assim de idade? Na verdade, o perfil ele varia de acordo com a doença. Qualquer doença neurológica pode realmente, como é periférica, pode acometer criança. Uma vez que a criança ela use uma medicação que possa lesar o nervo, ela pode ter uma neuropatia periférica, sem problema algum. Mas a maior prevalência, crianças que têm diabetes do tipo 1, que é insulino dependente, que usa insulina, essas muito provavelmente vão evoluir com neuropatia periférica, numa idade bem jovem. Então, bem jovem vão ter dor e vão ter alterações sensitivas e motoras. O perfil é dado pela doença, e não pela doença de base, e não pela neuropatia, porque a neuropatia acaba sendo um sintoma, né? Acaba sendo um sintoma da doença de base, e não uma doença em si. Doutor, a gente está num momento em que é o ideal evitar o ambiente hospitalar por conta da contaminação.
Mas um paciente que está sofrendo de dor, está com está em uma crise, né, de neuropatia periférica, ele deve se encaminhar ao hospital. Isso é uma doença a ser tratada em ambiente hospitalar? A neuropatia periférica, ela geralmente é tratada ambulatorialmente, ela não precisa de ser tratada intra-hospitalar. Às vezes, no hospital, você tem uma capacidade de dar analgésicos mais potentes. Agora, com relação à pandemia, realmente, em casa, ok, fique em casa, mas não justifica uma dor excruciante o paciente ficar em casa com medo de uma doença que ele pode pegar mesmo em quarentena, mesmo isolado, ele pode pegar a doença. Doutor, o senhor também é especialista em coluna. Eu acho que de quem tem home office, 9 entre 10 está com problema na coluna. Porque o equipamento que você tem em casa não é o ideal, não é o tamanho da mesa, a cadeira, tudo teve que ser adaptado aí para que a gente possa usar nesse período de isolamento social. Esse é o fator mesmo, a inadequação do equipamento é o grande fator, ou de repente é a postura? Não só a inadequação, mas nós tendemos a ficar mais tempo sentado no home office. E a pior postura para um paciente é a posição sentada. Porque mesmo quando você está em algum lugar e você está numa fábrica ou está num escritório, você levanta, vai falar com o colega, volta, toma um café, volta. Na sua casa não. Você senta e lá você fica até terminar o que você tem a fazer. E sem contar que você soma as funções, né? Então a mulher soma a função de ser mãe, o homem também, sempre está pegando alguma coisa para o filho, para a filha, está pegando peso. Então, realmente, além de não ter ergonomia alguma, porque ninguém pensou em casa como algum lugar para se trabalhar, né? Além de não ter ergonomia, muitas pessoas têm um computador inadequado, ou estão no notebook, ou estão trabalhando com celular. Muitas pessoas estão inadequadamente sendo tratadas, né? Tenho medo ainda tenho medo do vírus. Fora isso, tem a ansiedade e fora isso, tem as tarefas conciliadas de casa e do escritório, né, do trabalho remoto. Então, na verdade, aumentou os problemas de coluna. Doutor, eu particularmente estou em crise de coluna desde o início do isolamento social. Estou levando, me automedicando, confesso. O que é ideal? Qual que é o risco da automedicação e o que é ideal nesses casos? É enfrentar um hospital ou tentar coisas que amenizem, como uma compressa, algo do tipo? Mais de 95% dos casos de coluna lombar, de lombalgia, tá? Eles vão passar sozinho, eles têm um tempo autolimitado. Então, isso daí, o que você pode fazer? Tomar um relaxante muscular, tá? Uma ciclobenzaprina da vida, que é um Tandrilax da vida, que tem a parte do relaxante muscular, fazer compressa de água morna, evitar esforço físico, e isso daí em uma semana e meia, isso passa sozinho, tá? Se isso persistir, aí sim procura um médico. Quais são os riscos da automedicação? Nem sempre você sabe o que você tem de doença de base. É muito simples você chegar numa farmácia e tomar um corticoide de longa duração. Mas ninguém fala que um corticoide de longa duração, às vezes, pode dar isquemia de cabeça de fêmur, pode matar a cabeça do seu fêmur. Isso é uma coisa que não é infrequente acontecer. Então você vê várias pessoas com dor crônica na cabeça do fêmur por ter tomado injeção. Às vezes a pessoa não sabe que tem uma diabetes, ou não sabe que o rim está ruim e fica fazendo uso de anti-inflamatório. E às vezes ela tem o rim
numa quantidade limítrofe, que sem tomar o anti-inflamatório, ela não tem problema, mas uma vez que ela começou a tomar, ela começa a inchar, ela começa a perder função renal e ela pode ficar até numa hemodiálise, entrar numa insuficiência renal aguda. Algumas pessoas pensam que, por ser algo natural, você pode tomar qualquer tipo de medicação, porque é natural e não faz mal. Haja vista que cocaína e maconha são naturais. Então, assim, não é porque é natural que não faz mal. Sucupira é um anti-inflamatório muito bom, mas não deixa de ser anti-inflamatório e tem todas as restrições que o diclofenaco. Só que quando você toma uma sucupira, eu não sei o quanto você está tomando de anti-inflamatório. Será que você está tomando de mais, de menos? No diclofenaco eu tenho certeza do seu efeito colateral. Então, assim, sempre que possível, é bom procurar um médico, porque além dele orientar qual é o melhor tratamento, ele vai orientar a parte do porquê você está tomando e do diagnóstico correto. É importante a gente lembrar, né, doutor, que o que foi administrado para você numa ida ao médico anteriormente, não necessariamente vai ser utilizado agora. Então, por isso que a ida ao hospital, de fato, é o mais indicado, né? Então, quer dizer, da Sim, outra vez você tomou um antibiótico, agora você vai tomar o mesmo antibiótico, não é assim, né? sim, não é assim. E outra coisa, a telemedicina, funciona, ela funciona bem até a página 2, né? Porque tem uma parte na medicina que não tem como se passar por cima, que é o relacionamento e que é realmente eu te ver e fazer os exames físicos. Eu não tenho como numa telemedicina virar para você e falar assim, levanta a perna esticada, vê se tem dor, roda internamente a sua perna, roda externamente agora, vê se dói o quadril. Existem exames físicos que é interessante o paciente estar aqui. Às vezes, só do paciente estar entrando no consultório, eu vejo a maneira com que ele entra, eu vejo a dor, a dor e dificuldade que ele tem em fazer algumas movimentações, eu já tenho ideia da doença. Já na telemedicina fica complicado tomar esse tipo de decisão. Então, assim, a telemedicina é muito bom porque evita que os pacientes vão para os hospitais, né? Mas ela funciona até um certo ponto. Como você me disse, eu estou com dor nas costas. O que eu tenho? O que você tem depende do exame físico que você vai fazer e depende dos exames de imagem que você tem que fazer também. Uhum, perfeito. Doutor, muita gente está aproveitando que as academias estão fechadas, né? Então, muita gente vai lá nas redes sociais ou no YouTube, pega vídeo de yoga, de atividade física e vai fazendo sem nenhuma orientação de um profissional. Quais os riscos que essas pessoas estão correndo, doutor, de fazer uma coisa que vai além da sua condição física? Elas podem ter uma lesão muscular, como qualquer jogador de futebol. Um jogador que joga uma vez por semana é mais propenso a ter dor e lesão do que um jogador que joga 3 ou 4 vezes na semana. Pode ter estiramento muscular, pode ter lesão muscular, pode ter estiramento de tendão, porque o tendão também não tá acostumado com esse tipo de peso. Pode ter lesão pela má realização de esforço físico, então as lesões várias. Ela pode ter muito mais problema do que solução, até porque ninguém vai falar como que se faz adequadamente. Quando uma pessoa filma do YouTube, filma um exercício que é bom para ela, mas ninguém sabe que antes de fazer 1000 abdominais, ele primeiro fez uma abdominal, 2, 3, até conseguir chegar naquilo. A gente tem a tendência a pensar que é super-herói. Então tem a tendência a pensar que vai sair de não fazer exercício nenhum para fazer todo o exercício do mundo. E isso não é verdade. A gente precisa lembrar, né, doutor, quem pratica, vai à academia com frequência, a importância, por exemplo, do aquecimento, do alongamento também. Quer dizer, preparar o músculo para fazer um exercício também é importante para não ter lesão, né? E a maneira com que se faz o exercício é até mais importante, porque é óbvio, assim, você vai ver o homem na academia, ele rouba.
né? Então ele joga o peso de qualquer jeito. A mulher já faz mais certinho. Mas assim, esse jogar o peso, ele vai provar para ele que ele é mais forte, tá? Mas ele vai acabar se machucando. Já a mulher pega menos peso, mas faz de uma maneira ideal, ela vai ter mais resultado, ela vai ter mais resultado se machucando menos. Então tem uma variação até por gênero. Doutor, a tensão que a gente está vivendo nesse momento, ela pode gerar dor também? A tensão ela entra como uma parte que gera dor à medida em que a dor não é só física, a dor tem característica psicológica. A dor ela se relaciona não só com a parte física, como com todas as experiências ruins pela qual você já passou. Então, um paciente deprimido com dor tem muito mais dor do que um paciente que está tranquilo e tem uma dor aguda. Então, um paciente que sofre, ele sofre pelo sofrimento dele, pela depressão e pela dor. Então, ele soma essas patologias. Então, na verdade, o estado emocional é muito levado em conta com relação à dor dele. Eu queria falar um pouco mais sobre o alongamento, doutor, que a gente sabe que é um fator também muito importante. Às vezes, quando a gente está com dor, às vezes dor na coluna, a gente procura se alongar. E eu queria saber se esse alongamento frequente tem esse fator positivo, se a gente também tem que ter cuidado com ele para não ter lesão. Como é que é a questão do alongamento aí? Como é que vocês médicos veem a questão? O alongamento ele tem que ser feito, então ele tem que ser feito até para não perder a mobilidade, não perder a amplitude da movimentação, para você usar o máximo possível da movimentação, da sua articulação. Porém, se você alonga demais, você pode lesar o ligamento. Então, qualquer excesso em medicina, seja ele para cima ou para baixo, está errado. Tanto a inatividade, que é a falta de exercício físico, ela leva a prejuízo, quanto o excesso de exercício físico pode levar também. É assim com tudo. Então, em medicina, é a ciência do meio termo. Então, você não pode alongar de uma maneira extremada, mas necessariamente você tem que alongar todos os músculos a fim de evitar uma lesão, né? Uma contusão ou até uma contratura muscular. O senhor falou um pouco antes dessa ímpeto que a gente tem de abraçar o mundo inteiro, né? Eu queria saber, doutor, se essa volta, quando a gente voltar para as academias, se a gente tem que ter algum cuidado especial para não ter uma lesão, e se essa ansiedade em voltar à atividade como era antes, se isso também pode ser um fator prejudicial aí. Na verdade, se nós pensarmos que eu pegava 60 quilos de supino, que você vai pegar novamente 60 quilos, é mentira. Então, assim, você vai ter que se condicionar novamente a fazer aquele grau de atividade física. Muito provavelmente no retorno, as pessoas tenham que fazer mais exercícios cardiovasculares para aguentar fazer o exercício que normalmente fazia sem problema algum. E muito provavelmente vai demorar mais para se restabelecer. Então vai ter um tempo de adequação, como alguém que sai do esporte para o esporte por algum tempo, mas nós temos uma memória muscular, e essa memória muscular faz com que a recuperação seja muito mais breve. Doutor, o senhor mencionou aí anteriormente sobre os atletas de final de semana. Eu queria falar um pouquinho mais sobre eles. A gente sabe que quando você tem uma rotina de exercício, você condiciona o seu cardíaco, né, o seu corpo inteiro, para aquela rotina de exercício. Mas quando você vai no final de semana ou só em picos, em momentos, só em alguns momentos, você dá uma acelerada nessa condição cardíaca em todo o seu organismo. Eu quero saber do senhor quais são os riscos que essas pessoas correm em ter, assim, ao invés de ter uma rotina, ter um dia só de muita atividade. Uma pessoa despreparada, ela faz com que o coração não esteja preparado para lidar com aquela sobrecarga de sangue que ela precisa lidar.
Então, o que acontece? Um paciente, quando está bem preparado fisicamente, você tem uma bradicardia, você bate bem baixo, tem bem baixo a frequência cardíaca. E quando você tá num exercício físico, você chega a quase uma frequência submáxima ou máxima, que a gente chama, que é uma frequência cardíaca bem alta. Isso sem ter problema nenhum, porque o coração está treinado para isso. Agora, um paciente que não tem um atleta, que ele não é treinado para isso, ele pode chegar nessa frequência cardíaca máxima e o coração dele tem um espasmo, ele pode infartar acontecendo isso. Então, os infartos, eles acontecem mais em pessoas sedentárias que começam o início de atividade física e com alto índice metabólico. Então, o paciente vai lá, de repente não está fazendo nada, acha que está bem, vai fazer uma baita de uma atividade física e infarta. Essa é a história do paciente que a gente mais vê. Complicada, né? Com certeza muito complicada. Doutora, eu queria muito agradecer a sua participação, seus esclarecimentos, a sua ajuda para nos esclarecer dessas questões aí, tanto da neuropatia periférica quanto dos problemas que a gente pode ser acometido na coluna nesse período, principalmente que a gente está numa rotina diferente de vida, né? Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigado. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. A gente falou sobre a neuropatia periférica, a gente falou também um pouquinho sobre a coluna, sobre os cuidados nesse momento de isolamento social. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você fique agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa aqui e outros da nossa rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.